Vamos começar a nossa conversa aqui no nosso Direto de Brasília falando sobre o aceno que o presidente Lula fez a um grupo específico que tem sempre muita rusga com o PT mais recentemente, são os evangélicos. Esse aceno feito pelo presidente com a PEC de isenção a templos soou de alguma maneira positivo ou com ceticismo por parte desta base no Congresso? Pois é, Ibrahim, essa PEC que foi apresentada pelo deputado federal Marcelo Crivella, do Rio de Janeiro, ela precisa aí de 308 votos para ser aprovada na Câmara. Lembrando que ela já teve um parecer favorável na comissão e agora está aí esperando Arthur Lira pautar ela na Câmara dos Deputados. E como é uma PEC que ela amplia a isenção aí para templos independente da religião, ou seja, não somente evangélicos, era uma pauta, digamos assim, que todo mundo já estava com o sentimento de que ela iria passar de qualquer jeito. Mas o governo resolveu entrar no sentido de não se opor à medida, uma vez que essa é uma medida fiscal, então é importante ressaltar isso. E na hora de de fazer a recomendação de votos no plenário, a deliberação vai deliberar de forma favorável em relação a isso. Inclusive, a Casa Civil participou ativamente das negociações do texto com o relator, que é o deputado federal Fernando Máximo, E o seguinte, Ibrahim, por que o governo está justamente fazendo esse aceno para a bancada? Além dessas questões de que o governo Lula precisa se aproximar dos evangélicos, que é um ponto que a gente trouxe aqui em outra oportunidade, há também a expectativa, o governo ele precisa justamente do apoio numa medida que vai regulamentar o imposto sobre produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Isso faz parte aí de um dos projetos de regulamentação da reforma tributária, aprovado no ano passado, mas que tem uma série de projetos aí para este ano para ser votado e entrar de fato, começar a valer de fato, E o seguinte, Ibrahim, uma apuração do nosso repórter Levi Guimarães justamente trouxe que o governo vê justamente nessa PEC uma oportunidade aí de ver passar esse outro texto. Mas o que acontece? A avaliação desses deputados da bancada evangélica é justamente de que o texto ia passar de qualquer jeito na casa. Então eles estão, digamos que com um pé atrás em relação a esse apoio do governo. Estão vendo com ceticismo aí esse gesto do governo. E isso a gente tem que levar em conta as recentes falas do presidente Lula, que também é um governo que já tem dificuldade de falar com a bancada evangélica. E, por outro lado, a gente tem aí várias lideranças religiosas, principalmente do campo mais evangélico, que dão acenos, muito claros ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente pode lembrar, por exemplo, que o Silas Malafaia, ele esteve presente no ato do dia 25 de janeiro, e ele não só de fevereiro, ele não só esteve presente, ele organizou. Então, a ideia é o seguinte, olha, claro, se o governo quiser ajudar, tudo bem, mas que no mínimo isso não muda ali no dia a dia e realmente continua esse distanciamento, já é uma coisa considerada como certa. E na sua avaliação, Fran, é possível de fato mudar esse estado de coisas em relação aos evangélicos? Eu pergunto porque uma das figuras mencionadas por você, que esteve no ato de 25 de fevereiro, o pastor Silas Malafaia, ele sim já foi um aliado de governos do PT lá atrás. Primeiro governo Lula, primeiro para o segundo, se eu não estiver enganado. Já teve como um aliado. Mas me parece que não havia naquele momento nada que se parecesse com o componente ideológico que hoje se apresenta na política brasileira. Nem havia com PSDB e PT, mas há nesse momento com PT e PL, colocando esse como o grande partido que está liderando a oposição. Na sua avaliação, ainda que o governo faça movimentos que soem de alguma maneira positivos para esse grupo, dá para reverter esse cenário? Ibrahim, olha, olhando atualmente é muito difícil. O que a gente vê hoje é o governo agindo em pautas específicas, porque precisa também de uma retribuição em relação a outras matérias. Então, o que os líderes já dizem é que durante esse ano há uma série de medidas que é de interesse da bancada evangélica, e se o governo quiser apoiar, porque aí esse apoio também não é de graça, É um apoio justamente para que outras medidas do governo passem. Vai ser bem-vindo, mas vai
vai ser muito mais uma espécie de negociação de pauta por pauta, principalmente porque essa bancada evangélica, a maioria faz parte do Centrão, né? Que é justamente essa base de apoio do presidente Lula, que ela é muito, digamos que flexível, vai conforme a onda, né? E um ponto que você citou que é muito importante é justamente isso, porque hoje há uma identificação, vamos dizer assim, de forma mais clara, justamente com o ex-presidente Jair Bolsonaro, uma vez que a bancada evangélica já tem um pé atrás de forma geral com a esquerda, né? É claro que eu estou falando de um recorte, né? Não estou falando do todo. E com isso, o ex-presidente Jair Bolsonaro, para eles, hoje é a liderança. Por quê? Porque ele é quem fala de Deus no discurso, é ele quem fez afagos durante o governo dele em relação a esse grupo. E o Lula, se a gente for lembrar, recentemente revogou, né, uma portaria aí de isenção de tributos para líderes religiosos. Então, hoje, o governo, cada dia sua agonia, vamos dizer assim. Cada pauta vai ter que lutar, porque essa base está longe de querer ser próxima fiel de todo santo dia com o Lula.